Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo Animal. E hoje vamos ver 7 terríveis monstros pré-históricos. Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora! Ave do Terror. A ave do terror foi uma das maiores aves predatórias não voadoras e viveu durante a época do Mioceno, entre 27 e 15 milhões de anos atrás, na atual Patagônia. Media 2,5 metros de altura e pesava aproximadamente 130 quilos, e seu bico media em torno de 60 centímetros. Seus parentes mais próximos nos dias de hoje são as sariemas, porém muito maiores do que elas. Essa ave de rapina corria pelos planaltos e colinas patagônicos, alimentando-se de mamíferos, répteis pequenos e carne podre. Elas possuíam asas curtas e rudimentares, com garras curvas como ganchos, utilizadas para agarrar as presas. Acredita-se que essa ave pegava sua presa com o bico e as batia contra o chão, como as sariemas fazem. Sem sombra de dúvida, foi uma das maiores aves carnívoras que já existiu. Entelodonte. O entelodonte é um mamífero extinto e endêmico da Eurásia. Viveu do Eoceno ao Oligoceno entre 37 e 28 milhões de anos atrás. Presumivelmente ornívoro. Alcançava 2 metros de altura, 3 metros de comprimento e pesava em torno de 1 tonelada. Tinha um corpo volumoso, focinho longo e pés com 2 dedos. As pernas finas, mais fortes, faziam dele um ágil caçador de pequenos animais. O crânio pesado era suportado por um pescoço curto e robusto, com músculos que permitiam à mandíbula esmagar até ossos. Embora fosse estreitamente relacionado com os hipopótamos, este animal lembra mais um porco grande. Era também agressivo e enfrentava facilmente seus predadores. Os machos brigavam com ferocidade por comida, território, e quando a comida se tornava escassa, os entelodontes poderiam até mesmo se tornar canibais. Por esses motivos, recebeu os apelidos de porco assassino e porco do inferno. Deinosuchus. O Deinosuchus é um crocodilo que viveu durante o período Cretáceo, entre 82 e 73 milhões de anos atrás, na América do Norte. Relacionado ao alligator moderno, era porém muito maior, podendo chegar a 11 metros de comprimento. Este superpredador oportunista provavelmente era capaz de abater grandes dinossauros, mas também se alimentava de tartarugas marinhas, peixes e outros animais aquáticos e terrestres. Sua aparência era relativamente semelhante à dos atuais crocodilos, possuía dentes grandes e robustos, próprios para esmagar. Sua taxa de crescimento era similar ao dos crocodilianos de hoje, mas mantida por muito mais tempo, podendo o indivíduo crescer até os seus 50 anos de idade. Titanoboa. A Titanoboa rastejou em nosso planeta entre 60 e 58 milhões de anos atrás, na época Paleocena, pouco depois do desaparecimento dos dinossauros. Suas dimensões assustadoras chegavam a 15 metros de comprimento e até 1 metro de diâmetro, e pesava mais de 1 tonelada. Ancestrais das jiboias e sucuris deveriam matar suas presas da mesma forma, por asfixia. Como uma serpente constritora, a Titanoboa não era venenosa. Ao atacar, dentes finos como agulhas e bastante recurvados penetravam na carne da presa e impediam que ela escapasse. Segurando firmemente, então enrolava seu corpo ao redor do animal e apertava até sufocá-lo. Com um corpo extremamente musculoso, até uma titanoboa de tamanho moderado seria capaz de exercer, com pouco esforço, pressão extrema contra os pulmões da presa. O ataque podia durar apenas alguns minutos, porém, uma vez que a vítima estivesse no estômago, a digestão poderia levar meses, dependendo do tamanho do animal. Ela viveu nas florestas tropicais e pantanosas da América do Sul. O tamanho da titanoboa sugere que a temperatura do planeta no Paleoceno era mais alta, pois os répteis de sangue frio dependem do calor do ambiente para sobreviver, e por isso tendem a se tornar maiores somente em ambientes mais quentes. Meganeura. Meganeura é um gênero extinto de inseto que viveu de 305 a 299 milhões de anos atrás no final do período Carbonífero, na Europa. Parente das atuais libélulas e muito semelhante a elas, era carnívora e alcançava 75 centímetros de envergadura.
Assim como as libélulas modernas, vivia próximos a corpos de água e predava outros insetos, os quais agarrava com seus apêndices, porém deveria ser menos ágil e poderia atacar criaturas maiores, incluindo pequenos anfíbios e répteis. Acredita-se que ela podia chegar a proporções tão gigantescas por causa da quantidade de oxigênio na atmosfera durante aquele período, muito maior do que de hoje. Outra hipótese propõe que esse inseto, na falta de outros predadores aéreos que pudessem ameaçá-los, teriam ficado maiores por pressão evolutiva frente às suas presas, de forma a facilitar a caça. Esmilodonte. O esmilodonte é um felino extinto conhecido popularmente como tigre dentes de sabre. Viveu nas Américas durante a época Pleistocena, entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás. Apesar do nome popular, não possui parentesco próximo com os tigres atuais, ou nenhum outro felino existente. Seu porte é similar ao do tigre ou do leão, porém mais forte e robusto. Possuía membros longos, cauda curta e cérebro comparativamente menor do que de outros felinos, mas o que o torna famoso são seus longos caninos de até 28 centímetros. Apesar de ser musculoso e poderoso, o esmilodonte tinha uma mordida relativamente fraca. Os caninos eram frágeis e não suportavam muita pressão. Somente quando a presa estava totalmente subjugada, eles entravam em ação para cortar sua garganta. Provavelmente era um predador do ápice da cadeia alimentar, que vivia em grupo e se escondia na vegetação densa para saltar subitamente sobre a presa. Atacava grandes mamíferos, como bisões, camelos, preguiças, cavalos e mamutes. A extinção do tigre dentes de sabre pode ter ocorrido por causa do desaparecimento dos grandes mamíferos herbívoros no final do Pleistoceno, substituídos por animais menores e mais ágeis. Outras explicações incluem as mudanças climáticas e a competição por alimento com os seres humanos. Megalodon. O megalodon ou megalodonte foi uma espécie gigante de tubarão pré-histórico que viveu entre o Mioceno há cerca de 23 milhões de anos e o Plioceno há mais ou menos 2,6 milhões de anos. A espécie humana surgiu há aproximadamente 200 mil anos e estava longe de dar de caras quando o gigantesco megalodon era o rei dos mares. O nome megalodon tem origem das palavras gregas megas, que significa grande, e odon, que significa dente. Portanto, ao pé da letra, megalodon nada mais é do que dente grande. E de fato seus dentes podiam chegar a mais de 17 centímetros de comprimento. Com um dente desse tamanho, não admira que ele tenha sido o maior predador marinho que já existiu. E quando falamos de gigantesco, não estamos de brincadeira. O bicho podia chegar a assustadores 20 metros de comprimento e 50 toneladas, deixando o tubarão branco no chinelo. Já imaginou estar tomando um banho de mar e dar de frente com um desses? Cientistas concordam que o que provocou a extinção do megalodonte há 2,6 milhões de anos foi a escassez de comida. Em outras palavras, os antigos gigantescos dos mares morreram de fome. Sem sombra de dúvida, minha criatura pré-histórica favorita é o megalodon. E a de vocês? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Animal. Até o próximo vídeo. Tchau!